Estamos ao vivo, nossa live de 20, me falem. Vou esperar só vocês me darem um retorno. Se vocês estão me ouvindo, que eu acabei de ligar o microfone. Não sei se ele conectou. Estou com a voz estranha? Estou com a voz estranha. Estou resfriada de novo? Eu estou resfriada de novo. E daí, gente? Isso aqui faz parte do ser brasileiro. Qualquer lugar do Brasil tá todo mundo doente. Fala aí pra mim se não é. Nossa, bizarro. É uma resfriada atrás da outra, uma gripe atrás da outra, mas é isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo a voz? Pra quem entrou aí, me fala se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Pra gente falar sobre responsabilidade do aluno. Vou dar um tempinho aqui pra vocês começarem a chegar, mas estou animada de falarmos sobre isso, porque é algo que dói, né, na maioria dos professores, digamos assim. Eu tô aqui abrindo minhas anotações. Falem pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Quem já entrou aí, dá um ok. Estou te ouvindo. Que eu liguei o microfone bem na hora que a live começou. Aí agora eu tô na dúvida se conectou ou não conectou. Vamos lá, vamos começar? Sejam muito bem-vindos à nossa live de 20. Nossa live de 20 acontece... Obrigada, Santai, por ter respondido. Nossa live de 20, ela acontece todas quinta-feira, às 11 da manhã. Já faz, eu acho que 2 semanas que a gente não tem live de 20. Porque, enfim, primeiro eu tava lá no projeto da gravação da FPI, a nova versão da FTV, né? E eu gravei assim, gente, eu acho que 100 aulas. Eu acho que quase bateu 100 aulas. 90 e poucas aulas, assim. Foi uma semana bizarra, de muita gravação, de muita mudar roteiro, atualizar a aula, tirar a aula, botar a aula. Foi uma semana assim que sugou toda a minha energia, mas vai ficar a formação, assim, vai ficar o curso, né? E aí, mais pra frente, a gente vai começar agora o processo de edição, né, das aulas e tal. E a gente vai compartilhar com vocês muito em breve essa nova versão, vocês vão amar. Pra quem já é FTV, vai receber a atualização. Pra quem não é FTV, vai se tornar FTV. Você não vai ter outra opção na sua vida, a não ser você se tornar agora FPI, né? O nome que a gente vai ter. E aí, na semana passada, eu tava doente. Então, ainda tô, né? Mas enfim. Hoje vai rolar, tá bom? Vamos embora pro nosso encontro? Hoje a gente vai falar sobre aquele momento que a gente chega pra aula. Fala pra mim se isso não acontece aí praticamente toda semana, né? Você vai lá falar com seus alunos e aí você pergunta, e aí, como é que foi a semana? Pergunta pra pessoa o que você conseguiu fazer das atividades, você já tá aí com alguma dúvida e a pessoa, essa semana eu não fiz nada. Nossa, essa semana foi muito corrida, foi muito agitada, tive muita coisa de trabalho, tive muita coisa pra fazer, essa semana eu não fiz nada. Só que se isso acontecesse assim uma vez na vida, a gente tava no lucro. Mas isso é rotina. Toda semana a pessoa fala a mesma coisa. Não deu tempo. Eu esqueci. Eu não consegui focar. Não fiz atividade. Pergunta, e aí, o que a gente viu na aula passada? A pessoa não lembra o que viu na aula passada, óbvio, né? Se ela não parou pra revisar aquele assunto, se ela não parou pra revisitar aquilo que foi conversado, 7 dias é muita coisa, né? A gente já conversou muito sobre como é que o cérebro aprende. Então, se não houver essa repetição espaçada, a pessoa vai esquecer fácil. Então, assim, a gente começa a ficar no lugar de que, nossa, só eu, é um relacionamento, né? Então, só eu que tô me empenhando pra essa relação acontecer, só eu que tô me dedicando pra isso aqui funcionar, a outra pessoa acha que só o fato de me pagar eu vou fazer um milagre. Então, assim, é doído, né? Quando a gente fala com as pessoas e a gente direciona os alunos, só que aí toda a aula fica sempre do mesmo jeito. Eu entendo super bem isso, porque obviamente isso acontece com todos os professores, tá? Com todo professor isso acontece, isso é super normal. Mas com o passar dos anos, eu fui começando a refletir que talvez houvesse a minha parcela de culpa nisso, tá? Que talvez eu pudesse fazer alguma coisa que eu não estava fazendo. E aí começou o meu primeiro erro. Porque aí o que foi que aconteceu? Eu achava que a minha parcela de culpa era eu estar fazendo pouco. Então, a minha parcela de culpa voltava pra mim, né? Então, eu com a melhor das intenções, ali dos professores, o que é que eu fazia? Eu acabava virando aquela carregadora de aluno. Botava o aluno nas costas e aí eu fazia, não, eu vou fazer tudo que eu puder facilitar pra vida dessa pessoa. Então, eu vou fazer mais atividade,
eu vou fazer mais lembretes, eu vou fazer mais documentos, eu vou fazer mais coisas. Então, se ela disser que, eu tenho dificuldade online, eu imprimo e mando para casa dela, sabe? Então, o que que acontece? Eu achava que o operacional era o que eu precisava fazer mais para que aquele aluno fizesse as atividades dele, eu estudasse, eu fizesse a parte dele, né? E aí, a gente entra nesse segundo nível, que é o professor cansado, é o professor sobrecarregado. É o professor de, além de fazer a parte dele, que é, obviamente, pensar na aula, planejar material, atender o aluno, ele ainda fica pensando em formas de fazer a parte do aluno. Que aí ele fica calculando assim, nossa, o que é que eu posso fazer? E aqui eu quero trazer muita atenção que existe aquilo que de fato você tem que antecipar para facilitar para a vida do seu aluno, né? No processo de aula personalizada, no processo de um atendimento individual, no processo de entender quem é esse aluno. A gente faz sim esse processo de encontrar dificuldades que esse aluno vai ter e eu já encontro formas de facilitar ele, beleza? Isso faz parte do todo. Mas tem aquele professor que toda a aula está ali pensando como é que eu vou carregar essa pessoa nas costas. Então eu vou criar mais coisas, eu vou entregar mais coisas, eu vou fazer mais para que esse aluno ele venha, ele on board, né? To get him on board. Então fazer a pessoa entrar a bordo ali com você. E o que acontece? A virada de chave principal é você pensar exatamente como é que você coloca o aluno ali nesse processo de parceria e como é que você consegue fazer o aluno entrar em ação. O ponto principal está aqui desde o início, desde as primeiras aulas, desde o início desse processo de aulas com vocês, está essa importância de deixar claro para essa pessoa que é uma prestação de serviço, é uma aula particular, é um atendimento individualizado, mas é uma parceria dentro de um relacionamento, né? É uma jornada em que eu vou te mostrar o que fazer, mas você precisa fazer o que eu falei para você fazer, porque eu não consigo fazer por você, né? Eu só consigo ir até certo ponto. A verdadeira transformação, e eu tenho certeza que você, se você já tem alunos particulares, se você já atende seus alunos, você vai concordar comigo. A gente vê resultados muito mais significativos em alunos que fazem parte do processo. A gente vê resultados brilhantes em alunos que não somente fazem a parte dele, que se ele fizer só a parte dele já ficamos muito felizes, mas é aquele aluno que ele se envolve na jornada. Não somente que você fala e ele, tá bom, ok, vou fazer. Não somente aquele que você tá ali dizendo as atividades e ele faz, mas aquele aluno que se envolve, aquele aluno que sugere, aquele aluno que faz parte do processo. A gente consegue ver uma diferença gritante. Eu tô falando alguma loucura aqui? Quando a gente tem esse aluno que se envolve e a gente tem aquele aluno ali que você vê que ele tá só, pelo amor de Deus, Senhor, manda um milagre aqui nesta vida, porque ele acha que somente assistir aquela aula ali vai fazer alguma coisa. Então, desde o começo, é importante que você já coloque esse aluno no lugar de qual é o papel dele dentro desse processo. Né? Alunos autônomos está muito raro. Nossa, Laís, está muito raro. Não somente alunos autônomos, mas seres humanos autônomos está muito raro, tá? A gente fala isso dos alunos, né? Mas exatamente como a Ana falou aqui, ó, igual com as crianças. Quando a família se envolve é outra coisa. Outra coisa. Pessoas autônomas estão... é um item raro, né? Porque hoje em dia todo mundo quer tudo pronto. Todo mundo quer tudo pronto, em qualquer área. Então, eu quero comprar, eu quero algo que eu preciso construir, eu quero fazer 2 aulas e estar boa. Eu quero aprender algo que leva tempo, eu quero fazer uma sessão e tá curada, né? É aquele processo de ali vou fazer uma sessão e eu vou estar curada. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Eu lembro que eu tava, alguns anos atrás, eu tive uma dor nas costas muito estranha. Me recomendaram fazer RPG. Aí eu fui lá fazer o processo do RPG. E era uma dor, assim, num lugar bem, bem específico, sabe? Bem pontual. E aí, eu não sei se você já fez sessão de RPG, eu nunca tinha feito, nem conhecia, não sabia nem o que é RPG, sabia nem o que era isso. Aí me disseram, vai lá que faz que vai ajudar. E aí eu acho que, sei lá, vamos dizer aqui que eram 12 sessões, não lembro, mas era alguma coisa assim, 10, 12 sessões. E aí eu fui lá fazer as 12 sessões. Toda sessão é assim, você deita numa cama dura, bota o braço assim esticado pro lado, tá? Você fica ali com o braço esticado. E a pessoa, ela vai só fazendo algumas mudanças posturais em você. Então,
Abre o braço, fecha o braço. Sobe a perna, desce a perna. Ou senão você levanta, estica, desce. Parece, eu juro por Deus. Eu ficava pensando assim, gente, mas pelo amor de Deus, isso aqui eu faço em casa. Eu achava que era uma massagem, que eu não saberia fazer só. Não. Era assim, tipo, literalmente você ficava lá deitada, a pessoa ficava tocando em alguns pontos, né? Mas era um negócio que parecia muito simples, que parecia que eu podia fazer em casa sozinha. E eu agoniada por resultado, porque quem tem dor tem pressa. E aí eu ficava, não, mas. Aí a primeira sessão era isso, segunda sessão era isso, terceira sessão era isso. Aí eu ficava assim, nossa, eu acho que essa mulher tá pegando meu dinheiro aqui, que ela entendeu que eu não entendo do assunto, ela tá me fazendo de besta, e eu não vou ter resultado nenhum com isso aqui. O que acontece, né? Aí entra o ponto aqui, expectativas. Então, olha o que eu falei pra vocês. Eu não sabia o que era RPG, eu nunca tinha feito esse processo, nunca cheguei nem a pesquisar sobre isso. Simplesmente me disseram, faz RPG que vai ajudar. A fisioterapeuta, né? Maravilhosa, inclusive. Mas assim, ela obviamente não teve esse cuidado de explicar como é que funciona. Primeira sessão é deite ali, estica a perna e fique lá parada. 1 hora. E eu ficava com a sensação de que aquilo ali não tava me levando a lugar nenhum. Mas o que acontece? O processo, né? Depois de fazer aquilo ali, determinadas X sessões, minha dor, gente, milagrosamente, né? Que obviamente não foi. Minha dor desapareceu, sumiu, nunca mais senti. Nunca mais mesmo, isso já faz anos. E aí eu fiquei, nossa, mas em que momento que isso aconteceu? Um belo dia eu cheguei aqui e a dor passou? Não, foi esse processo, né? Foi essa jornada de estar fazendo coisa ali. Só que eu não entendia o que estava acontecendo. O fato de não entender me colocou em um lugar de não engajar com aquilo, de não acreditar naquilo, de ficar pensando assim, ah, mas será que eu tô no lugar certo? Será que eu não deveria procurar um outro profissional? Será que... Então, assim, o fato de não entender o que estava acontecendo diminuiu muito o quanto eu engajei com aquilo ali. Aí aqui vem o nosso primeiro ponto, pra gente fazer essa pessoa se autorresponsabilizar. Ela precisa entender o que é que está acontecendo ali. Ela precisa entender esse processo. Então, quando a gente faz essa dinâmica, né, de tá fazendo, isso faz sentido pra vocês, gente? E aí, eu quero também ouvir em que momento, se você conseguir me falar aqui, se você já tem o hábito de fazer o seu aluno entender o processo, isso também é importante. Então, assim, a gente precisa colocar a pessoa em que ela entende o que está acontecendo para que ela entre em ação. Quando ela entende o que está acontecendo, ela vai dizer assim, tá, isso aqui é responsabilidade do professor, isso aqui é responsabilidade minha. Primeiro dia de aula você já pode fazer, aí aqui vem uma primeira estratégia, né, que é um contrato pedagógico. Não é nada, não precisa fazer documento, nada, é algo, é uma conversa, tá? Esse contrato pedagógico. Mas a ideia aqui é que a gente consiga mostrar para a pessoa quais são os acordos que a gente vai fazer para que a gente tenha o resultado final esperado. Então, o que é que eu preciso acontecer? O que é que eu preciso fazer aqui? Eu já preciso falar para a pessoa, ó, toda aula eu vou te trazer um calendário de revisão espaçada, né, que é como a gente tem trabalhado. Então, nesse calendário de revisão espaçada, vão ser 3 momentos que durante a semana você vai fazer alguma coisa com aquilo que a gente viu na aula. Você consegue fazer isso? Já trago a pessoa para a decisão, para a tomada de decisão. Você consegue fazer isso? A pessoa, quanto tempo vai levar? Não sei o que. Olha, eu acho que 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos, vai ter dia que vai ter mais, vai ter... Mas você conseguiria 3 vezes na semana parar para fazer essa revisão? Consigo. Aí você vai ali visualmente dar um check. A aluna consegue, se compromete. Aluno diz que tem essa disponibilidade. Ali conversando com a pessoa. Beleza. Caso você não consiga, foi uma semana atípica, foi uma semana que aconteceram algumas coisas, você não conseguiu fazer. Qual poderia ser o nosso plano B? O que é que você acha? Deixa o aluno pensar. E aí? No dia que você não conseguir fazer a atividade, o que é que você acha que você poderia fazer para que você faça essa revisão? Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô explicando o processo, eu tô dizendo o que é que ele tem que fazer, eu tô tendo ele sinalizando, né? Eu tô fazendo com que ele sinalize se aquilo é possível ou não é possível para ele. Ou seja, colocando a pessoa dentro do processo. E eu também faço a pessoa
tomar decisões. Porque o que acontece? O aluno, ele tá ali só esperando que eu diga pra ele, né? Ó, primeiro vai ser assim, depois vai ser assim, depois... Se você não puder fazer, esse aqui é o nosso plano B. Se isso aqui... Ele tá esperando só que eu dê as diretrizes pra ele. Mas eu posso também trazer o aluno pra isso. E dizer, e aí, o que é que a gente pode fazer caso isso não dê certo? E aí ele vai dizer, em vez de fazer 3 vezes, eu posso revisar uma vez só. Aí ele também pode dizer, se eu não conseguir revisar durante a semana, na aula da semana seguinte, o início da aula, a gente pode pegar ali 5, 10 minutos para revisar a aula a aula anterior, né, que eu não consegui revisar e eu esqueci e tal. Trazer soluções e colocar a pessoa ali nesse processo. Por quê? A gente está fazendo aqui com que o aluno ele se envolva na jornada. Eu estou fazendo com que ele entenda por que aquilo é importante. Caso aquilo não aconteça, o que eu poderia fazer no lugar? Para a pessoa não ficar lá, tá bom, não deu para fazer, paciência, né? Vida que segue. Não. Eu posso envolver essa pessoa. Então, esse contrato pedagógico é um primeiro passo, digamos assim, que você pode fazer ali logo no começo das aulas. Uma segunda ideia é uma autoavaliação semanal. Essa autoavaliação você pode fazer tanto... uma coisa que você poderia fazer era literalmente esperar uma semana. Então, sei lá, eu dou aula para a pessoa na terça-feira. Na segunda-feira, um dia antes, né, da próxima aula dela, eu posso enviar para ela, ou no final da semana, então, por exemplo, ela tem aula na segunda, na terça, na quarta, tudo bem. Mas todo domingo, ou toda segunda-feira de manhã, você pode enviar para todos os seus alunos essa autoavaliação, em que você espera esse retorno deles, esse feedback. Então, você manda algumas perguntas, assim, pelo WhatsApp deles, tá? Isso é muito válido durante as aulas também. Isso, Carol, fazer os alunos pensarem, se envolverem no processo de o que a gente faz a partir daqui. Show de bola. E aí, o que você pode perguntar para a pessoa? 3 coisas. O que eu aprendi essa semana? O que eu deixei de fazer? E o que é que eu posso melhorar? A ideia aqui é levar essa consciência da pessoa naquilo que aconteceu, naquilo que é responsabilidade dela e naquilo que ela pode fazer. Eu mostro a pessoa o que aconteceu quando ele pensa, o que eu aprendi essa semana? Eu mostro a pessoa o que eu deixei de fazer quando eu pergunto, o que eu deixei de fazer essa semana? E eu mostro a pessoa o que ela pode fazer a partir de agora quando eu pergunto o que eu posso melhorar. Toda semana você pode fazer esse check-in com o seu aluno. Manda pelo WhatsApp mesmo. Oi, fulano, passando aqui para fazer o teu check-in semanal. Sempre as mesmas perguntas. A pergunta número 1 é, o que eu aprendi essa semana? Pergunta número 2, o que eu deixei de fazer? Pergunta número 3, o que eu posso melhorar? A pessoa vai pegar ali o celular dela e vai responder. Gente, não é textão. Não é isso. Malili. Isso. O que eu aprendi, o que eu deixei de fazer e o que eu posso melhorar. A pessoa não precisa responder um textão. Não precisa. O que eu aprendi essa semana? Essa semana eu aprendi a, planejar o meu futuro. Vamos supor que você ensinou tempos futuros para a pessoa. Essa semana eu aprendi a planejar melhor meus planos para o futuro. Ficou meio pleonasmo aqui, né? Mas tudo bem. Botou lá. Só isso. Dá um review. O que eu aprendi essa semana? O que eu aprendi essa semana? Essa semana eu aprendi a comparar meus gostos. Essa semana eu aprendi a falar sobre as comidas que eu gosto. A primeira coisa que vier na cabeça da pessoa. Inclusive, você pode deixar isso claro pro aluno. Olha, não é para botar textão. É a primeira coisa que vier na sua mente. Segundo, o que eu deixei de fazer? Então, essa semana eu só consegui revisar uma vez e não 3. Ou se não, essa semana eu não consegui finalizar todas as atividades que a professora propôs. Essa semana eu não fiz nada. Passou a semana inteira, eu não lembro nem o que foi que eu vi na aula passada. Ela põe lá. E o terceiro, o que é que eu posso melhorar? Fazer o aluno chegar nessa consciência, né? E aí dizer, eu acho que eu posso revisar mais vezes. Eu acho que eu posso estudar mais tempo. Eu acho que eu posso me expor mais ao idioma, assistir um filme ou uma série, o que for. Eu acho que eu posso praticar mais. Às vezes a pessoa, ela tem a oportunidade de praticar no ambiente de trabalho, porque muitas pessoas às vezes trabalham no ambiente que há o inglês acontecendo ali e ela evita.
Então ela poderia dizer, eu poderia me expor mais no meu trabalho, eu poderia falar mais as coisas que eu já conseguiria falar. Então é justamente você colocar o aluno ali numa jornada em que ele faz essa reflexão. Perceba que desde o começo, o que a gente está conversando aqui? Eu quero fazer o meu aluno entrar em ação. Só que muitas vezes o que a gente faz? A gente leva a pessoa nas costas. Porque a gente sabe que o nosso trabalho é a tomada de decisão e aí acaba que a gente leva isso para uma esfera em que a gente faz tudo. Eu tomo todas as decisões, eu faço tudo, eu dou tudo pronto, meu aluno não pensa, se ele não fizer tudo bem, eu dou mais, porque eu acho que assim eu tô trabalhando mais. Só que eu não tô trabalhando mais inteligente, sabe? Então, esse é o segundo ponto. O outro ponto é o do avaliação. Peraí que falta um. Falta só mais um pra gente finalizar aqui. Pronto. Só esse eu coloquei no final do documento. Eu tive essas ideias depois, eu joguei elas lá no final do documento. Eu tava procurando. Outra ideia são metas que você pode fazer com seus alunos. Também podem ser metas simples que você pode fazer ao final da aula. Então, olha, qual que é a nossa meta para a semana? É você, sei lá, vamos supor que a gente estava estudando o pronúncia nessa aula e a gente trabalhou o IPA. E aí eu falei pra ele, olha, essa semana eu queria que você pensasse em 3 palavras que você não tem certeza sobre a pronúncia. E aí você vai entrar no dicionário e vai ver lá como que é a transcrição dessa palavra no IPA. Pronto, essa é a sua meta da semana, digamos assim. E aí você pode também fazer, junto com o check-in, aquele check-in que você faz as 3 perguntas, você pode fazer esse check-in da meta também. E aí, a gente colocou como meta que você ia fazer tal coisa. Você conseguiu fazer algo bem rápido. Às vezes a meta não precisa ser uma tarefa a mais. Por exemplo, esse exemplo que eu falei do aluno que no trabalho tem condição de falar, mas ele não fala. Ou se não, aquele aluno que ele fala que tudo ele vai e passa pelo tradutor, né? Então eu vou mandar um e-mail simples, nada do outro mundo, eu sei fazer isso, mas eu fico assim, eu vou botar no tradutor aqui só pra ver se tá certo. Peraí, deixa eu só fazer uma besteirinha aqui. E aí ele já te falou e você fala, olha, sua meta dessa semana é não enviar nenhum e-mail com o tradutor. É isso. Revisando um tradutor. Envia, sabe? Então, assim, é você fazer coisas baseadas ali até no que a pessoa te trouxe. A meta dessa semana é você assistir a sua série que você já assiste legendado. E lá no final do episódio, ou se não, do meio pro fim, você tira a legenda. Então, já ia assistir a série. Só que a meta é você assistir essa semana sem legenda. Então, assim, são coisas relacionadas ao que a pessoa já consegue fazer. Outra coisa é você fazer uma reflexão guiada com perguntas de metacognição. E essa aqui é a minha última dica, tá? Com Kids and Teens também funciona? Com certeza. Esse processo de fazer o aluno entrar na jornada, você só vai adaptar a atividade para a realidade daquele aluno, né? Então, se é uma criança, o que eu conseguiria colocar como meta para essa criança? Se com relação, por exemplo, às perguntas do que eu aprendi, né? Aquelas perguntas da autoavaliação. Então, o que eu aprendi, o que eu posso melhorar e tal. Isso, se você trabalha com criança, você pode enviar aos pais. Porque já seria uma atividade legal para o pai também estimular o filho. Então, você envia para a mãe e fala, mãe, pergunta para o seu aluno, pergunta para o seu filho o que é que ele aprendeu essa semana, o que é que ele deixou de fazer e o que é que ele pode melhorar. Dependendo ali da maturidade da criança, né? Se for uma criança muito pequenininha, talvez ela não tenha essa maturidade de o que é que eu posso melhorar e tal. Mas aí o pai também pode se envolver nessa jornada e enviar a resposta pro professor. Em caso de criança. Mas com adulto, Ana Clara tá falando aqui que ela faz isso, né? Ela também é especialista em criança e adolescente e ela faz isso já com os dela. Por último, a nossa última estratégia aqui seriam perguntas de metacognição. O que é metacognição? É você fazer a pessoa refletir pelo processo de aprendizagem dela. Então, quando a gente fez aquelas 3 perguntas antes, né? O que eu aprendi, o que eu posso melhorar, o que eu deixei de fazer e tal. Essas perguntas, elas são perguntas que fazem a pessoa refletir sobre ela no processo. Pergunta de metacognição faz a pessoa refletir sobre o processo de aprendizagem. Por exemplo, 3 perguntas aqui. Como você aprendeu melhor esse conteúdo? Então, por exemplo, você ensinou alguma coisa, uma atividade de pronúncia, uma atividade de listening, e você sugeriu ali algumas atividades para a pessoa. E aí você pergunta, como você acha que você aprendeu melhor esse assunto aqui?
Foi quando a gente assistiu um vídeo? Foi quando eu te mostrei algumas imagens? Foi quando você praticou e você fez, encontrou ali como melhorar? Foi quando você precisou me apresentar alguma coisa? Então você faz o aluno perceber como é que ele aprendeu melhor. Porque isso você também está educando o seu aluno justamente a ele saber o que é que funciona melhor para ele, sabe? Então ele também precisa ter essa ciência. Então, como eu aprendi melhor esse conteúdo? Você pode perguntar ao seu aluno, como você aprendeu melhor esse conteúdo, tá? A segunda coisa aqui é você perguntar para o seu aluno, o que funcionou para você essa semana? Esses dias eu tava atendendo uma aluna minha, que ela é aluna de conversação. E aí eu tinha passado uma atividade para ela, eram justamente de revisões passadas, né? E ela fez a primeira, fez a segunda e não fez a terceira. E aí ela falou assim, teacher, essa semana eu não fiz essa última atividade aqui, porque eu achei que era melhor, em vez de fazer ela aqui, na atividade que você colocou no documento, eu fiz ela no meu trabalho, porque essa aluna, ela trabalha numa empresa internacional, todo mundo lá é gringo, na verdade até uma empresa do Canadá e tal, ela nem fala português. Então, em vez de fazer aquela atividade ali, que seria um ambiente simulado, ela não fez ali e fez no trabalho dela, que era uma atividade que precisava falar com as pessoas, e trouxe pra mim. Ou seja, funcionou pra ela melhor aplicar aquilo ali na vida real dela do que fazer naquele ambiente simulado que eu coloquei. Então, é algo que você também pode fazer o seu aluno refletir. Como eu aprendi melhor esse conteúdo? O que funcionou pra mim essa semana? Então, ó, em vez de fazer, teacher, você me passou aqui esse aplicativo pra ficar revisando vocabulário. Mas era pra fazer 15 minutos, mas 15 minutos eu vi que eu não rendia. Mas quando eu coloquei pra praticar por 5 minutos, eu consegui fazer todos os dias da semana. Eu já fiz isso. Eu tenho um aplicativo que eu fico treinando coreano. Aí eu colocava 15 minutos por dia. Só que aí depois eu diminuí, eu coloquei pra 5 minutos por dia. Eu consigo fazer todo dia. Porque é só 5 minutos. Eu falo, caramba, 5 minutos. Eu sentar aqui, 5 minutos, eu faço essa revisão de vocabulário. Vai super funcionar. Então, funcionou melhor pra mim diminuir o tempo. Em vez de fazer o tempo cheio, funcionou melhor pra mim fazer menos tempo. Que funcionou pra mim. E a última pergunta é, onde foi que você travou e por que você travou? São essas 3 perguntas. Novamente, como você aprendeu melhor esse conteúdo? O que funcionou melhor para você essa semana? E onde você travou e por quê? Como aprendeu, o que funcionou e onde travou e por quê, tá? Então, essas atividades aqui fazem com que a gente consiga trabalhar com os alunos, né? Trazer o aluno para essa jornada em que ele é mais protagonista. Todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? O aluno protagonista, ele não é um aluno que ele chega assim. Foi até uma coisa que a gente estava falando aqui no começo, né? Ai, Amanda, é muito raro alunos com essa autonomia, alunos com esse protagonismo. Vai ser muito raro que chegue uma pessoa assim pra você. Pode ser que chegue, mas é raro. Só que a gente precisa educar esse aluno para isso. A gente precisa mostrar à pessoa quais são as ferramentas que tem. A gente precisa mostrar à pessoa como é que ela faz aquilo ali acontecer. A gente precisa tirar um pouquinho a pessoa desse lugar de só receber aquilo ali pronto e fazer ela querer se envolver, querer tomar decisões. Só que isso não, a pessoa não vem pronta. A gente vai estimulando para que a pessoa tenha esses resultados ali e ela vai ter mais autonomia. Daphne falou aqui, ó, deixei no relatório de aprendizagem trimestral uma página dedicada à metacognição. Estou testando. Exatamente. Aluno FTV, né, gente? Outro nível. Então, aqui a gente precisa fazer o aluno tá nesse processo, tá nessa jornada. Até coloquei uma frase assim, ó. Você precisa falar para o seu aluno, né? Estimular isso aqui para o seu aluno. Seu progresso não depende do que eu faço. O seu progresso depende do que você faz com o que eu te dou. Coloquei essa frasinha no final para a gente trazer para o aluno. E trazer isso desde o começo. Quando a gente faz um contrato pedagógico, quando a gente explica as regras, quando a gente explica para os alunos como acontece o aprendizado. Então, a pessoa, ela começa a tomar a responsabilidade da jornada dela. E isso vai facilitar muito, uma vez que essa pessoa vai ter esse processo de aprendizado. Você não vai precisar ficar puxando do pé dela.
ela já sabe o que tem que fazer, ela já sabe por que tem que fazer. Amanda, isso vai fazer com que meu aluno seja o aluno perfeito? Não vai. A gente sabe que não vai. A gente tava falando isso aqui no começo, né? Pessoas, você também não é perfeita nas coisas que você se propõe a fazer, né? Então a gente se propõe a fazer uma atividade, seguir um hobby, fazer uma dieta, fazer um exercício. A gente tem a teoria linda, mas na hora da prática a gente sabe que a gente não faz. Mas a gente precisa dar oportunidade. E para dar oportunidade eu preciso ter conhecimento, né? Então assim, e fazendo isso aos poucos, você já vai notar pequenas melhorias e depois uma melhoria muito significativa com os alunos. Vai ter vezes que eles vão seguir, vai ter vezes que eles não vão seguir, vai ter vezes que vão fazer, vai ter vezes que não vão fazer. E tudo bem. Contanto que ele esteja ciente do processo dele, eu falo isso pra minha professora. Eu falo, olha, eu tenho total ciência que eu sou uma péssima aluna. Porque eu sei como é que as coisas acontecem. Eu sei, a minha professora de coreano, eu sei como é o aprendizado das coisas, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. Eu tenho total ciência disso. O que me torna ainda mais safada. Mas eu não faço. Mas, por várias questões. E aí vem o ponto principal. O nível de prioridade que aquilo ali tem na minha vida. Então, quando a gente tem um aluno que ele chega com uma demanda que o nível de prioridade é alta, é um aluno que tem muito mais chance de fazer isso aqui acontecer. Eu preciso aprender isto, porque eu vou fazer tal coisa e eu não vou conseguir fazer se eu não tiver isso. Nível de prioridade. No meu caso, que faço aula por hobby, para passar tempo, para estimular meu cérebro, não é algo que é vital para mim, entendeu? Não é algo que muda a minha vida se eu simplesmente não fizer aquilo ali. É para curtir o processo, para, enfim, entender uma coisa ou outra. Então, o nível de prioridade daquilo ali para mim é baixo. Ou seja, acaba que meu comprometimento também abaixa, porque quando surgem demandas da vida, aquilo ali vai lá pro final. Por isso que é importante também você entender em que lugar da prioridade da vida do seu aluno tá o inglês, tá o idioma. Porque o que acontece? Às vezes a prioridade é alta e o aluno se comporta como se a prioridade fosse zero. E aí você já aperta ele, amado. Pra você chegar lá, você vai ter que passar por isso aqui, senão não adianta. Tá bom? A frase do final. Peraí que eu perdi ela aqui. A frase que eu falei no final. Seu progresso não depende do que eu faço, mas do que você faz com o que eu te dou. Seu progresso não depende do que eu faço, mas com o que você faz ou com o que você vai fazer com aquilo que eu tô trazendo, com aquilo que eu te dou, tá bom? Queridos, fez sentido pra vocês essa nossa live de hoje sobre fazer os alunos se responsabilizarem pelo aprendizado deles? Esse é um dos assuntos que eu tô apertando mais agora nessa nova versão da FTV, que vai ser FPI. Temos mais aulas sobre isso, muito mais conteúdo sobre isso. Gravei muita coisa, muitas referências pra gente. O pilar pedagógico, que já era o maior pilar da FTV, agora tá absurdo, assim, gigante, o pilar da FPI. Justamente porque à medida que os anos foram passando, eu entendi que para que a pessoa tenha resultados expressivos, a gente precisa se capacitar a nível de facilitar esse processo. E nem sempre é tão simples, né? Então, eu espero que tenha ajudado muito vocês. FPI, é um P. Vai ser formação de professores de idiomas. Porque hoje chama formação de teachers valorizados, né? Mas faz muito tempo que a formação não é mais só para teachers. A gente tem professores de muitos idiomas ali, assim, bizarro. Até idioma que eu não sabia nem que o pessoal dava aula particular. Tem professor ali. Então agora vai ser FPI, que é formação de professores de idiomas. E vai ser babado. Em breve, daqui a pouco a gente começa a liberar pra vocês as datas. Tá bom? Um beijo pra vocês. Essa live fica salva por 24 horas somente lá no grupo de quem está na live de 20, né? Então se você quiser fazer parte do grupo, só é comentar aqui, live de 20. E aí você recebe o link pra fazer parte, também receber as notificações quando a live vai acontecer, os lembretes, né? Estamos entrando ao vivo e tal. Então é importante que você faça parte do grupo, caso você queira receber. E ter acesso a essa live aqui por mais 24 horas, tá? Depois ela sai do ar totalmente, não fica salva aqui no Instagram, somente lá no grupo, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê na próxima quinta-feira, se Deus quiser, e se eu tiver muita saúde pra isso, em nome de Jesus eu vou ter. E aí eu compartilho lá no grupo depois qual vai ser o nosso tema, tá? Da semana que vem. Beijo e até a próxima semana.